Boa noite, que alegria estar de volta com vocês na terça-feira. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, na verdade, já tem algum tempo que eu estava querendo falar sobre isso, que é o poder da gratidão. Gente, é algo realmente muito poderoso nas nossas vidas. E hoje nós vamos conversar com o Henrique Souza, que é terapeuta, numa técnica chamada HQI, que é homeostase quântica informacional, e com a sua experiência como terapeuta e também estudioso dessa técnica, que é baseada na física quântica, vai poder enriquecer bastante aqui o nosso bate-papo. Então sejam bem-vindos, participem, mandem perguntas. Clica aí, olha, no aviãozinho que tem aí no cantinho e manda esse link, manda a live para os seus contatos, convida mais gente, porque olha, é um condicionamento danado que a gente tem, a danada da reclamação, né? Porque a gente nasce aprendendo isso, né? Quando a gente é neném, o neném chora, ganha leitinho, ganha colinho, né? E a gente passa a infância toda assim, né? Chorando, reclamando para conseguir as coisas que a gente quer. Então, nós acabamos seguindo esse condicionamento, só que depois que a gente cresce, a coisa é bem diferente. Mas é muito comum, né, que a gente permaneça nessa criança interior. A nossa criança interior vai estar sempre aqui, né? Ela tem que ser muito acolhida por nós, mas nós não precisamos atuar no mundo identificados com essa criança. Nós, para atuar no mundo, nós temos que usar a personalidade de adultos, que resolve as coisas. Então, o Henrique já está chegando aqui. E esse tema enriquece muito a nossa vida, porque é uma coisa muito prática, que a gente já coloca em prática e já sente a diferença. Olha o Henrique chegando aí. Boa noite, Olá, Henrique. Tudo boa bom? noite. Tudo bem? Tá me vendo, ouvindo Oh, bem? Como é que tá o áudio e imagem? tudo ótimo. Tudo ótimo. Beleza. Que Boa bom. noite a todos que estão ao vivo conosco. Gratidão, Eliane, mais uma vez por compartilhar o espaço, batermos esse papo legal aqui mais uma vez. Gratidão, sempre um prazer estar batendo esse papo com você e com a nossa turma aqui. Ah, que legal. Eu que agradeço o seu tempo, a sua presença. E eu estava fazendo uma pequena introdução aqui com o pessoal, né? Que esse tema da gratidão é super importante, porque desde que a gente nasce, nós somos acostumados a reclamar, né? Porque o bebê, quando é pequenininho, ele chora e ganha o leitinho, ganha o colinho, né? E assim vai pela infância, né? A gente chora, a gente reclama e a gente ganha as coisas. Mas depois que a gente cresce, a história é bem diferente, né? Então, nós temos que mudar esse condicionamento, temos que perceber isso aí. E, inclusive, antes da gente entrar no tema, agora que eu falei de mudar condicionamentos, deixa eu lembrar o pessoal que eu estou abrindo mais uma rodada dos 21 dias de meditação gratuita. Vamos começar segunda-feira, dia 12, que é o dia dos namorados, para nós namorarmos a nós mesmos na meditação. Vocês vão ver que coisa boa que é a meditação, né? Que ato de amor consigo próprio, realmente, que é nós pararmos uns minutinhos por dia, fazermos essa meditação,
nos conectarmos à nossa verdadeira natureza, que é a verdadeira fonte, né? E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Da gratidão. Então, inscrevam-se. Quem não tiver o link, peça nos comentários. Eu tenho deixado o link nos stories também, porque aí vocês se inscrevendo, vocês recebem o link dos grupos onde serão postadas as meditações. A meditação é gravada, então vocês podem fazer no melhor horário do dia, não tem hora certa, tá? Então vocês fiquem tranquilos. Tem um grupo do Telegram e um grupo do Facebook. Vocês entram no que ficar melhor, quem quiser entrar nos dois, entra nos dois, e vocês vão receber as meditações lá para vocês. Mas tem que fazer todo dia uma, até completar os 21 dias. Todo dia eu posto uma nova. Ah, que bacana. Show de bola. Bom, esse é um tema interessante, né, Eliane? Que estávamos definindo o assunto, né, para poder trazer para o nosso bate-papo de hoje, né? A gente estava ali falando um pouquinho sobre o poder da nossa intenção, né? E nada maior do que uma intenção maior do que o poder da gratidão, né? Então acabamos que chegamos aí nesse tema, que eu acredito que é de grande valia para todos. Muitos eu acredito que já entendem a importância da gratidão, assim como também do perdão. Inclusive, fica até de dica, pessoal que está assistindo, eu tenho uma live bem bacana, está salva no YouTube, sobre o perdão, né? Então, são dois temas bem interessantes que muitas pessoas acabam entendendo com a razão a importância da gratidão, mas acabam que não conseguem praticar, né? Não conseguem pôr em prática a gratidão ou o perdão e acabam se cobrando, se culpando, se questionando e entrando num dilema e um conflito interno também, né? E aí vai virando uma bola de neve danada, né? Então, é um tema muito interessante, onde dá para a gente explorar bastante coisa por trás disso, tanto a dificuldade em pôr em prática a gratidão e a importância dela no nosso dia a dia, né? É isso mesmo. Para colocar em prática, como você levantou esse tema, eu gosto muito de uma prática bem direta, né? Não sei se tem outras práticas, mas a que eu conheço, que eu gosto, é o caderninho da gratidão. Porque aí você se cria aquela rotina, né? Então você pega um caderninho que você gosta, todo dia anota lá 10 coisas pelas quais você é grato, né? Desde o dia bonito que tá, o sol, os passarinhos que cantaram na sua varanda, né? Você ter acordado vivo, né? Você ter mais um dia para viver. Desde as coisas que nós julgamos simples, mas que são as mais importantes, até as coisas mais complexas, né? As nossas conquistas, mas as coisas mais simples são as mais valiosas, né? Que a gente se esquece de agradecer, né? E tudo é uma questão de ponto de vista mesmo, né? Daí entra a co-construção, né, da realidade. Até essa semana eu compartilhei lá nos meus grupos um vídeo, não sei se você já viu, de uma senhora. Esse eu compartilhei até ele é meio antigo já, eu não sei que idade ela está agora, mas na época que ela gravou, mas já tem alguns anos, ela tinha 85 anos, e ela conta a história dela, que ela teve poliomielite e ficou paralítica, e os médicos falavam que ela não podia ter filhos, se tentasse ter filho, ela ia morrer. E ouviu, assim, de tudo, né? A mãe falava o tempo inteiro que ela não ia poder fazer nada na vida. E ela se casou, teve 6 filhos, está com 85 anos, né? E é muito bacana, porque ela fala, nós somos os mestres da nossa vida, né? Nós somos a... E é muito bacana que ela fala no início que ela não conhecia ninguém aleijada, era só ela não conhecia mais ninguém. Então, aquilo fez ela se sentir especial. Olha como cada um, né, vê de uma forma. E ela falou, nossa, se só eu tenho isso e ninguém mais tem, é porque Deus me confiou alguma coisa. Deus confiou em mim para me fazer uma pessoa diferente. E aí isso
deu uma força para ela e já mudou tudo, né? Que é a própria gratidão, porque ao invés dela falar, por que que aconteceu comigo, né? Ela falou, não, se isso aconteceu comigo é porque eu fui uma escolhida, eu devo ter alguma coisa especial que Deus me deu essa tarefa, né? Essa coisa. E isso deu uma força, uma fé, uma energia que ela viveu uma vida linda, né? Plena, com tudo que ela tinha vontade de fazer e que tanto a família quanto os médicos acreditavam que ela não seria capaz, né? Então, Esse é um ponto muito interessante, né? Porque demonstra mais uma vez o poder da intenção, é, né? Porque a física quântica ela vem demonstrando quanto que a nossa observação, as nossas escolhas, sejam conscientes ou inconscientes, estão criando a nossa realidade. Então, o é, poder da nossa observação vai alterar, sim, e modificar toda a nossa realidade, tanto a realidade física como a parte lógica que as nossas escolhas, que a nossa vida é uma sucessão de fatos, de momentos. E esses momentos que nós vamos vivenciar vai passar pela nossa capacidade de escolhas. E se as nossas escolhas, aonde que nós vamos colocar a nossa intenção, está mais negativa do que positiva, ou está, nós chamamos no trabalho com a HQI, né, de desequilíbrio, porque positivo e negativo são extremos, né, da mesma balança, né? Lados da mesma moeda. Então, a gente vai buscar sempre o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, a neutralidade. Então, quando você faz uma escolha, coloca a sua intenção e coloca ela neutra, é onde você tende a vivenciar uma realidade equilibrada. E quando você coloca uma intenção desequilibrada, a consequência vem como uma realidade desequilibrada. A física quântica demonstra isso no experimento da dupla fenda, né? Como que um elétron responde à observação do observador. A intenção desse observador vai mudar o comportamento desse elétron. Em toda a nossa realidade é feita de átomos, que é feita de elétrons, né? Em outros níveis, energia, informação. Mas nesse nível físico, nós temos uma partícula material, que é um substrato do universo, que responde à nossa intenção. E quando você coloca a sua intenção com gratidão, é onde que você flui com a energia que move a nossa realidade, né? A nossa realidade, essa nossa matrix, a energia que move ela é o amor. Então, a gratidão é a manifestação do amor. E tudo que é contrário a isso é o bloqueio a essa manifestação, né? Que é o bloqueio da manifestação do amor, que, consequentemente, é o bloqueio da gratidão, né? Onde que entramos na vitimização, no sofrimento, na reclamação, olhar o lado negativo, né? O copo meio vazio da situação. E essa intenção meio vazio vai criar uma situação bem vazia, né? Então, o nosso trabalho, né, até onde que entra com a HQI, é o quê? É eliminar esses bloqueios, esse bloqueio que impede essa manifestação desse amor, né? Então, o que que bloqueia uma pessoa ser grata, por exemplo? Né? Talvez seja a raiva, o estresse que ela está sentindo. Como que uma pessoa vai conseguir colocar em prática a gratidão se ela está magoada, se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está se sentindo rejeitada, se ela tem carência? Ou seja, são esses programinhas, esses bloqueios internos que nós temos, que vai impedir de colocar aquilo que talvez ela já entendeu com a razão, né? Então, aí que entra a ferramenta, né, a HQI, vai ser a ferramenta onde vamos eliminar essas informações, que vai desbloquear tudo isso. E aquele autoconhecimento que você adquire com a sua parte racional, com suas pesquisas, com seus estudos e com trabalhos maravilhosos que existem aí, né, de pessoas trazendo esse conhecimento do funcionamento da nossa realidade, é onde a pessoa consegue colocar, então, em prática, né? Por isso que é uma união muito bacana e nós defendemos sempre essa integração. Imagina você ali com um caderninho de gratidão, você colocando tudo aquilo que você é grato e você eliminando aquilo que te impede de manifestar essa gratidão, é onde que você dobra vezes 2 aí, né, o poder da sua intenção. Maravilhoso. A Kátia perguntou aqui, né? O que muda? Alguns usam a palavra gratidão, outros muito obrigada, o resultado é o mesmo. Então, na verdade, o importante o sentimento que brota, né? Mas dizem pessoas especializadas, né, que não é a minha especialização, né, essa prática da gratidão. Eu pratico, mas eu não tenho estudos profundos disso.
que a palavra gratidão é mais forte, né? Porque o muito obrigado, muito obrigada, como a palavra diz, a gente se obriga a retribuir, né? Uhum. E a gratidão é mais do que isso, né? A gente não está levando para uma coisa pessoal, né? A gratidão é uma conexão com o todo mesmo, né? Como o Dr. Francisco de Biasi também explica muito bem, né? Lá na teoria dele, como que nós não só somos parte do universo, como o universo está em nós também, né? Na questão atômica, isso é muito bacana, porque os átomos, né, que formam o nosso corpo, eles vieram das estrelas. Que coisa maravilhosa, né? Porque quando a gente pega o nascimento do universo, desde lá do Big Bang, né, que existiram nuvens de hidrogênio, e aí foram se formando os primeiros átomos de hélio e formando as primeiras estrelas. E essas estrelas funcionavam como fornalhas, né? Que iam fundindo os elementos mais leves em elementos mais pesados. E quando essa estrela acaba o seu tempo de vida, né? Ela queima todo o seu combustível, ela explode, né? Numa supernova e manda um jato desses átomos mais pesados, né, que nasceram dentro dela através das fusões nucleares, e ela joga aquilo para o universo, né? E são esses átomos que formam o nosso corpo, por exemplo, né? Esses elementos. E então é absolutamente incrível. E eu gosto muito da meditação também com foco na respiração, que é uma meditação que parece muito simples, mas é uma meditação que o próprio Buda fazia, né? Ensinava e dava bastante ênfase para essa prática, porque a respiração não somos nós que respiramos, né? É algo muito curioso. O corpo respira pela inteligência dele. Então, a prática de observar a respiração é exatamente isso. É observar a respiração. Não é para a gente fazer nenhum exercício respiratório, né? É simplesmente relaxar, deixar a respiração fluir naturalmente, seja ela curta, longa, do jeito que for. Deixa o seu corpo respirar naturalmente e você observa esse processo, né? Então, isso traz uma tranquilização, uma descarga bioquímica, né, de neurotransmissores que levam ao bem-estar, porque você manda uma mensagem para o seu cérebro que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e ao mesmo tempo, quando nós observamos o nosso corpo respirar, nós estamos observando o universo, porque a mesma inteligência que gera o buraco negro na mais longínqua galáxia é essa que faz o nosso corpo respirar. Então, eu acho incrível quando... Nossa, passou a ter outro significado para mim, né? Porque realmente uma conexão ao universo como um todo, né? Sim, e interessante isso que você falou, porque no nosso trabalho com a HQI, nós também partimos da mesma observação, né? Que tem a palavra, mas vai valer muito. O que vai valer não é a palavra, e sim a sua intenção. E a palavra obrigado, ela traz uma conotação que muitas das vezes a pessoa pode colocar em intenção acessando os seus traumas. Imagina uma pessoa que foi criada em um ambiente onde ela tinha obrigações, onde era imposto um controle, autoridade. Então, a palavra obrigado para ela tende a conotação de obrigação e inconscientemente ela pode acessar esses traumas dela. Então, quando ela fala muito obrigado ou obrigado, ela pode estar acessando as emoções de raiva, de injustiça, de ser controlada, e a palavra vem com essa conotação. A palavra gratidão, ela já não tem tanto emaranhamento com esses traumas, dificuldade. Dificilmente vai ter esse emaranhamento com alguma situação pela dificuldade de ser associada.
Mas não quer dizer que se uma pessoa tiver um trauma associado com essa palavra, a palavra gratidão também para ela pode ter uma conotação negativa. Né? Um dos experimentos que nós costumamos, aqui não vai ter como eu compartilhar, né, por causa que nós estamos aqui no Instagram, mas eu costumo muito compartilhar em alguns eventos, é a experiência do arroz, né, que foi um Sim. Eu experimento já que fiz ficou várias muito vezes, famoso, né? É muito né? interessante. Ele demonstra isso, né? Porque esse experimento ficou muito famoso, ganhou uma repercussão muito grande com aquele documentário Quem Somos Nós, É. que traz apresentando o experimento do Dr. Masaru Emoto, que pegou cristais cristalizados de água, né? Ele pegou esses cristais cristalizados e esses cristais eram expostos a estímulos, né? Alguns a oração, outro a xingamento, outro algumas outras palavras, músicas, sons. E quando ele fotografou esses cristais cristalizados, ele percebeu que alguns que tinham essa conotação, principalmente da gratidão, ou uma oração, eles se formavam cristais maravilhosos, parecendo uma mandala. Né? E aqueles que tinham a ofensa, xingamento, eles estavam ali distorcidos, né, com uma aparência bem feia. E devido à popularidade desse experimento, muitas pessoas replicaram esse experimento em casa com potes de arroz. E que é muito interessante, porque esse do Masaru Emoto, né, você precisa de um laboratório ali para poder fazer. E esse dá para você fazer em casa. E é muito interessante, porque a pessoa pega 2 lotes separados, com o mesmo arroz cozinhado, feito do mesmo lote, pote esterilizado, e ele coloca ali uma palavra que desperte algo positivo nela, e outro que desperte algo negativo nela. E depois deixou ali e vai observando. Esse que sofreu uma intenção positiva, ele demora muito mais a se deteriorar do que o outro, em comparação ao outro que sofreu alguma ofensa ou alguma palavra que tenha a conotação negativa. E esse experimento é tão interessante porque já tivemos experiência que alguém colocou ali eu te amo em um desses potinhos. Eu te amo poderia ser uma palavra positiva. Só que para essa pessoa que colocou essa palavra de eu te amo, a palavra eu te amo, ela acessa o namorado que falava eu te amo todo dia e traiu. Então a palavra eu te amo para ela tem a conotação de rejeição, de traição, e o pote deteriorou. Ou seja, não é a palavra que vai influenciar, e sim a conotação por qual ela vai depositar a sua intenção nessa palavra. Então esse é um experimento interessante, e é isso que nós demonstramos, principalmente quando a gente vai fazer um atendimento individual, por exemplo. Nós vamos analisar com esse cliente, essa pessoa, e orientamos também os alunos, os participantes, a analisarem a situação sempre pelo ponto de vista dela. E sempre o ponto de vista dela de quando ela vivenciou o evento. Porque depois ela pode até observar esse movimento, racionalizar ele de outra forma. Ah, o pai bateu. Depois ela racionalizou, não, mas graças a essa surra que ele me deu, não virei um bandido, um marginal. Tudo bem, essa é uma interpretação da sua consciência hoje, depois que teve mais dados para avaliar essa informação. E como que você avaliou essa informação com 8, 7 anos de idade quando apanhou? Né? Então ali ela sentiu raiva, injustiça, medo, né? Muita frustração. E isso vale também para todos os eventos que ela vivencia. Porque muitas das vezes a interpretação, você até demonstrou, né? Foi muito interessante também, tem a ver com isso, o slide que você demonstrou na nossa Masterclass de sábado. Inclusive, fica aqui o convite para as pessoas que não assistiram, né? Está disponível no YouTube. A foto da bailarina. Né? Cada um tem uma interpretação, né? Diferente. E assim somos nós nas nossas experiências do dia a dia. Um pode ver um movimento como uma extrema oportunidade de crescimento, outro pode ver como um evento traumático, outro pode interpretar de uma forma de A ou B. Então vai depender sempre no seu ponto de vista. E é isso que você vai interpretar no seu ponto de vista, essa análise também vai vir de acordo com o conteúdo informacional que você tem. Né? Um exemplo disso, uma criança que sentiu muita rejeição do pai e da mãe. Quando ela sai na rua, ela dá bom dia para alguém, essa pessoa não responde para ela vai avaliar e interpretar esse movimento que, me rejeitou, não me deu bom dia. Talvez a pessoa é deficiente auditivo, está com fone de ouvido, ou está um mau dia dela, com um problema dela lá, mas de acordo com a experiência dela, ela vai interpretar esse movimento como rejeição, agora ela se sente rejeitada e vai ter mais uma na coleção emocional dela, que vai contribuir para outras interpretações de outros eventos e, consequentemente, influenciar na intenção dela, né, que vai
influenciar na capacidade de escolha, bloquear talvez a gratidão e na intenção dela. Então, você falando isso agora, me lembrou mais uma vez o quanto a meditação ela é uma ferramenta que também multiplica, potencializa qualquer tipo de terapia, né? Porque a terapia ela vai justamente buscar esses nós, né? Onde que a coisa está amarrada ali e está atrapalhando a vida da pessoa. E a meditação vai trazer essa capacidade da autoobservação, né? Então, o insight ele vai ficar muito mais fácil, né? O terreno já vai ficar muito mais propício para o salto quântico, porque, como a gente viu também na Masterclass, o salto quântico, ele simplesmente acontece, né? Como um processo criativo, como uma iluminação, um insight. Então, ele vem, né? Ele vem. Não é assim, agora eu vou sentar aqui e vou ter um insight. Não funciona, né? Ele vem. Exatamente. Mas o que nós podemos fazer é preparar o terreno, facilitar, né? E aí ele, espontaneamente, ele acontece, né? E a meditação... Exatamente. Por que que Pode falar. Desculpa. Pode... E a Não, justamente complementando isso, né? Por que que a meditação tem essa importância nesse processo? Porque ela que te traz para o momento presente. Né? E quando você está nesse momento presente, você se conecta. É como se tivesse uma linha da sua essência até a sua individualização. Só que a pessoa dificilmente ela se conecta com isso, por quê? Porque ela não está vivendo o momento presente, ela está preocupada com o futuro, uma conta que ela tem que pagar, a raiva que sentiu ontem, o trauma da infância, tal, aquela situação toda, e dispersa toda a consciência dela. Né? E a meditação vai trazer ela para esse momento presente. Mais um ponto, né, precioso da meditação com foco na respiração, porque a respiração, né, além de nos conectar a essa inteligência universal, ela também nos conecta ao momento presente, porque não tem como você respirar no passado ou respirar no futuro, né? A gente só respira no agora. Então, e também a gente tem muito pouca consciência corporal, né? Isso é uma coisa que falta na nossa cultura. Então, quando a gente sente uma emoção, né, ao invés de ficar ali no mental, né, joga atenção para o corpo, percebe que lugar do corpo que você está sentindo essa emoção. A gente não sabe. Né? Se perguntar quando você tem raiva, que lugar do corpo que você sente a raiva? Sei lá, quando você tem medo, quando você tem, né, qualquer tipo de emoção, a gente nem sabe, porque a gente não tem não cultiva essa consciência corporal, né? E o interessante é que a neurociência agora descobriu-se, né, através das pesquisas, que, na verdade, nós temos 7 sentidos, né? Não os 5 grosseiros que a gente já conhece, né? Que é essa autopercepção, que, na verdade, são mais importantes, são esses sentidos mais sutis, né? De nos perceber. Eu esqueci o nome exatamente agora, depois eu vou dar uma olhadinha e passo para vocês. Mas está relacionado a isso, a sentir o mundo, a sentir o corpo internamente, né? Se tem algum órgão que está descompensado, né? E relacionado também a essa questão do observador, né? Então, veja, é muito legal isso, né? Que a ciência esteja chegando a esses resultados, né? Porque são essas coisas que realmente determinam. Porque a gente fica muito focado, né? Ah, não, no sentido da visão, no sentido da audição, mas esses sentidos já são... Ah, isso, introcepção. Obrigada, Lúcia, é isso mesmo. Porque só que o que a gente capta na visão já está contaminado, né? Que a gente viu lá, justamente, na bailarina,
né? Tem um exemplo do cubo também, tem vários exemplos que mostram que quando a gente vê alguma coisa, já tem um filtro, né? Então, uma coisa interessante é assim, percebam na vida de vocês, né? Se vocês resolvem comprar uma determinada marca de carro, aí você começa a ver daquele carro para tudo quanto é lado. Você fala, nossa, mas eu não reparei que tinha tanto desse carro por aí. Eu quase não via desse carro. Agora que eu estou pensando em comprar, toda hora passa um aqui, né? Quando a gente está grávida, Isso. né? Ou tem alguém próximo a você que está grávida. Você começa a ver mulher grávida para tudo quanto é lado. Você fala, nossa, eu nunca reparei que tinha tanta grávida no mundo, né? Então, o que a gente vê já vem por dentro desse filtro, né? O que a E da gente mesma tá... forma que tem esse filtro já no macro, esse filtro também existe no nível interno. Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar por dois mecanismos internos, que é razão e emoção. É. E na razão é onde fica armazenados os nossos padrões mentais, que são as nossas crenças, condicionamentos, hereditariedades e os nossos pensamentos. Então imagina quantos registros mentais tem ali. A crença que o homem não presta, que o dinheiro é sujo, que tudo é difícil, que eu não sou merecedor, que eu sou culpado. E no emocional, aquela bagagem emocional da experiência de vida que vivenciou. Então, toda essa bagagem também vai passar por esse filtro, que vai influenciar na capacidade de escolha e na interpretação da realidade. Então, uma pessoa que tem muita rejeição, situações de ser controlado, de ser traído, de ser passado para trás, ela vai observar o mundo com traição. Uma pessoa que vivenciou muitas rejeições, ela vai vivenciar o mundo como rejeição. Então, qualquer... Olha lá, fulano já rejeitou o outro, tá vendo? Ó, fulano me ouviu, ela me rejeitou. Né? Olha como é que o outro rejeita todo mundo. Olha, ninguém presta atenção. Não. Por isso que a meditação e a terapia são duas ferramentas maravilhosas que vai te trazer para o momento presente. A terapia, no caso da HQI, a ferramenta que possibilita você fazer esse ajuste e eliminar essas informações, é onde que você aumenta um leque de possibilidades. Você começa, por isso assim, nossa, depois que eu comecei a praticar, que eu comecei a meditar, ou que eu comecei a ajustar minha consciência com a HQI, minha vida comecei a ver o mundo de outra forma. Por quê? Porque vivenciamos num mundo de infinitas possibilidades. Só que se dessas infinitas possibilidades, não quer dizer que você vai desfrutar de todas. Por que não vai desfrutar? Ela está disponível. Só que a pessoa não desfruta porque a consciência dela está limitada a X informações. É por isso que eu sempre brinco, a pessoa fala assim, livre-arbítrio existe? Né? Eu falo, na minha humilde opinião, ele existe sim. Ele é um dom, está disponível para todos. Mas pouquíssimas pessoas estão fazendo uso desse livre-arbítrio. Porque se a capacidade de escolha dela é daqui até aqui, então o livre-arbítrio dela está aqui. É aquela pessoa que entra em um condicionamento, entre um padrão automatizado, e ela vai fazendo as mesmas escolhas, troca de relacionamento, troca de emprego, troca de cidade, de país, né? E vai vivenciando os mesmos conflitos que vivenciava lá desde a infância. Vai mudando só os personagens. Por quê? A interpretação de mundo dela está avaliada de acordo com esse conjuntinho de informações que ela tem. E ela vai escolher sempre daquele nicho. Quando ela rompe tudo isso, ela abre um leque de possibilidades e está apta a fazer novas escolhas, agora conscientes, que é o que eu sempre brinco nas minhas postagens. Eu sempre coloco assim, escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Porque se você não escolher de forma consciente, o seu inconsciente vai escolher. Exatamente. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com a minha prima, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa na nossa vida que tira muito o nosso sossego, né? Às vezes é um parente, um colega de trabalho, todo mundo tem, né? E às vezes a pessoa acha que o problema é aquela pessoa, né? Fala, eu tenho que me afastar dessa pessoa. Não que realmente, né, não existam pessoas que nos tiram, né? Acabam sendo desafiadoras, né? Para conviver no nosso nível de evolução, que ainda também não é muito grande, porque os mestres que já se iluminaram, eles não se abalam na presença de ninguém, né? Mas a gente que ainda está caminhando se abala. Mas o ponto é que a solução definitiva não é se livrar dessa pessoa, porque você se livra do fulano, aparece o cicrano. Não
que a gente estava analisando isso, né? Eu e ela, assim, quanta situação, quantas pessoas difíceis, né, já passaram pela nossa vida. E aí, quando aquela pessoa saía da nossa vida por algum motivo, acabava aparecendo outra depois que criava a mesma confusão de novo. Aí eu ainda estava falando com ela, eu falei, tá vendo? Mas isso é um condicionamento da nossa mente, né? De olhar sempre para fora, né? Achar que o problema está fora, né? E quando, na verdade, nós temos que voltar a nossa energia para dentro, né? Para nossa expansão de consciência, para que a gente não precise ficar caindo nos mesmos buracos, né? Porque Esse senão não exemplo, ele é muito adianta. explicado. Oi? Exatamente. Esse exemplo ele é muito explicado na física quântica como um emaranhamento, É, né? Porque quando você emaranha, entrelaça essas informações. E como que isso acontece na nossa vida prática? Muitas pessoas, como você disse, né, fica esperando o outro mudar, é, né? E fica tentando fazer até um esforço tentando mudar o outro. é, Isso gera uma falsa ilusão de que está tentando fazer, buscando a solução, mas isso acaba sendo um mecanismo de fuga inconsciente. Porque o problema não é na outra pessoa. Ela pode sim ter os defeitos, os problemas dela, né? Não é compartilhar com o erro do outro. Mas se isso te incomoda, é porque tem informações em você que gera esse incômodo. E da mesma forma que nós temos tanto informações positivas e negativas, a outra pessoa também tem. Se você entrelaça com o negativo dessa pessoa, é porque é, tem um conteúdo aqui. Né? O emaranhamento ele vai acontecer por igualdade. Se eu tenho raiva, o outro também tem raiva, a raiva de um entrelaça com a outra, daí a pouco qualquer faísca está pegando é. fogo. Enquanto essa pessoa com raiva tenta mudar a raiva do outro, não dá certo. Mas o dia que ela ajustar internamente, trabalhar essas questões internas, e ela já não tiver mais esse conteúdo de raiva, Uhum, a outra pessoa pode ajustar a consciência dela ou não, mas uhum, ela não vai ter essa informação para emaranhar. E da uhum, mesma forma que a outra pessoa também tem conteúdo positivo e negativo, se você ajustou o seu conteúdo informacional negativo, uhum. agora você pode emaranhar de forma positiva com ela. Exatamente. Se ela não ajustou a consciência dela, ela vai projetar isso com outras pessoas condizentes com esse mesmo conteúdo dela. Mas com você, ela Exatamente. passa a entrelaçar de forma positiva. Né? É Exatamente. aquele famoso quando você muda, o mundo muda. Mas assim, isso tudo, aí entra a meditação de novo, né? Para a gente perceber esse mecanismo todo, a gente tem que parar e silenciar, né? Porque da mesma forma quando nós estamos pulando carnaval num bloco de rua, se você está lá no meio do bloco, você não está vendo o que está acontecendo, né? Você tem que sair do bloco, atravessar a rua, olhar de fora e você vai poder ver aquilo, né? E o que vai te trazer esse poder é a meditação, né? Então, comentaram aqui, colorindo sentimento, saúde, obrigada. Aí a Patrícia também comentou, semelhante atrai semelhante de baixa vibração em situações conflituosas, é uma maneira de entender também, né? Que é uma maneira, assim, mais simples de entender, né? Se você está numa vibração baixa, você vai atrair pessoas que estão naquela mesma vibração, né? Por isso a importância da gratidão. Se ao invés da reclamação você vai para a gratidão, né, você vai começar a se conectar com essa energia, né, que é uma energia muito melhor. E a reclamação ainda tem uma pegadinha, né? Porque reclamar, né, se você analisar a palavra, reclamar é clamar de novo, né? É reclamar. Então, tudo que a gente reclama aumenta. Então, você Intensifica. intensifica. Aí é o contrário, não é igual quando a gente era bebezinho, que a gente chorava, reclamava e a coisa resolvia. Não, depois quando a gente cresce é o contrário. O que a gente reclama intensifica, porque nós somos os co-criadores. Então, se você fica falando naquilo, você está co-criando aquilo, né, o tempo inteiro. Então, né, daí
O Colorindo Sentimentos também falou que sim, por isso estou aqui, quero me autotransformar. Parabéns, porque esse é o caminho, né? Então, assim, quando a pessoa descobre isso, já é metade do caminho, né? Agora tem a outra metade, que a gente vai fazendo devagarinho, aos poucos. Mas só a pessoa mudar essa perspectiva, nossa, já é uma coisa assim que leva vidas, né? Leva vidas até. E a Rosângela também disse aqui, né? Sempre me incomodou quando alguém me diz eu te amo, até meus filhos. Agora entendi. Pois é, porque as palavras é uma coisa que o significado é livre, né? Por isso os problemas da comunicação também. E por isso a limitação também da comunicação. Por isso que os ensinamentos mais profundos, né, dos grandes mestres não é através das palavras que você realiza, é na prática mesmo, na prática da meditação. Porque quando a gente tenta colocar aquilo em palavras, a gente já perde. Porque a palavra não é exata. Né? A palavra para cada um quer dizer uma coisa, né? Deixa eu dar um gancho aqui no que ela falou, que é tão interessante, né? Ela colocou aqui, ó, sempre me incomodo quando alguém me diz eu te amo, até meus filhos, agora eu entendi. Deixo até de dica aqui, ontem eu fiz uma live, eu estou fazendo uma série toda primeira segunda-feira de cada mês sobre as emoções, onde eu venho explorando cada sentimento e qual o desdobramento dessa emoção, como que ela pode impactar no nosso dia a dia. E ontem eu falei sobre a carência. E entramos num assunto, né, na live de ontem, que entra um pouquinho disso também. Como que um sentimento ele vai defasando uma força tão maravilhosa como é o amor. Né? E a carência é uma delas. Né? Então, não só... travou? Não, voltou. E como que os sentimentos duais eles vão defasando, não só os sentimentos, né, mas até uma questão popular. Hoje em dia, como que a questão do relacionamento hoje é visto pelo inconsciente coletivo como algo sofrimento, que relacionamento é doloroso, né? A gente vê isso nos bate-papo, nas músicas, né? Ou seja, tudo isso vai criando um padrão mental, uma nova crença e vai distorcendo o amor. E cada pessoa vai colocando uma intenção e uma interpretação negativa com essa conotação e que, consequentemente, gera sofrimento também. Né? Então, é muito importante a gente verificar ajustar essas informações internas para que isso não atrapalhe o nosso dia a dia. Então, deixo de dica aqui, quem quiser assistir, tá salva no meu perfil do Instagram, depois eu vou subir ela para o YouTube também, sobre a carência. Fiz um link lá bem legal de como que isso vai se desdobrando até chegar a essa racionalização. E a outra pessoa que você falou aí, agora fugiu o nome dela, que fugiu nos comentários, a questão de buscar o conhecimento, né? Como que buscar o conhecimento e o autoconhecimento, como que é um dos primeiros passos, né? Para poder ter esse entendimento, que como que você vai buscar solução para algo se você nem sabe que existe. Então, buscar o conhecimento, né? Tá aqui, mesmo que seja, não entendi agora, mas reveja de novo, porque esse é o processo de informar. Porque quando nós viemos de fábrica, né, a nossa consciência ali, principalmente na nossa primeira infância, é como se a nossa consciência não tivesse filtro. Nós vamos absorvendo essas informações, nós vamos aprendendo e interpretando o mundo de acordo com esse conteúdo e depois a nossa experiência de vida vai trazendo com flexibilidade informações e vamos projetando no mundo externo e tirando o nosso aprendizado, né, aprendendo. Então, esse processo de informar é o que vai nos individualizar e vai gerar a nossa individualização, né? E como que nós vamos interpretar esse movimento no mundo. E esse informar tem duas formas que nós nos informamos. Um conhecimento útil, que é aquele conhecimento que você vai aplicar. Esse você está informando. Os outros conhecimentos que você vai... Conhecimentos que eu falo assim, informação de uma forma geral, que você vai vivenciando ao longo do seu dia a dia. Por exemplo, uma raiva que você sente, uma rejeição, uma desaprovação, um conteúdo que você absorveu e não colocou em prática, né? Uma besteira que você leu ali, uma propaganda, uma coisa... Tudo, né? Que eu não estou falando que é uma coisa que é certa ou melhor que a outra, né? Que nós vamos entrar em conhecimento em uso. Tá? Então, quando você absorve essas informações e você não as utiliza, o que vai acontecer? Isso vai sobrecarregar o seu HD pessoal. Experimenta pegar seu telefone e sobrecarrega ele de informações, ele de arquivo, e vai baixando tudo. Vai chegar uma hora que ele vai travar.
diferente de um aplicativo em uso que você coloca e ele tem uma função básica para o seu telefone. Então, quando você absorve algo que é útil para você, seja uma experiência de vida, seja um livro que você leu, uma palestra que você escutou, uma música que você ouviu e refletiu, você está se informando, que isso é o processo do autoconhecimento. E quando você vai ali bombardeando de informações aleatórias, que a mídia digital hoje é isso, né? Você está ali, informação, é telefone, é celular ligado, é televisão ligada, é Instagram, é TikTok, um vídeo e entra outro, você está sobrecarregando o seu sistema. Né? Por isso que terapia e meditação são ferramentas para você esvaziar esse seu HD, né? Para que você comece a trazer a consciência para o momento presente e jogar fora aquilo que não te serve mais. Exatamente. Também perguntaram aqui, né? Como se lembrar que não devemos reclamar? Como acionar esse lembrete? Então, se você fizer o caderninho da gratidão e começar todo dia a escrever 10 coisas que você agradece, naturalmente você já vai parar de reclamar. Se você fizer todo dia, né? Ou você pode, tem a técnica da pulseirinha também, ou do anel, né? Que é muito interessante. Que é assim, cada vez que você perceber que você reclamou de alguma coisa, você tira a pulseira de um braço e passa para o outro. Né? Então, são técnicas assim, né, que a gente vai fazendo. Mas também, quando você começa a fazer o caderno da gratidão, naturalmente também isso já vai mudando. E é interessante porque, às vezes, a gente começa o caderno da gratidão, na maior empolgação. Quando a gente vê, já passou 4 dias e você não escreveu no caderno. Então, tem que ter realmente uma disciplina no início, né? Uma força de vontade. Bom criar uma rotina, né? Ou sempre que acorda, ou na hora de dormir. São 2 horas boas de fazer, porque de noite você, né, acaba levando aquilo para o sono, para o inconsciente, e de dia você já muda a sua vibração para aquele dia, né? Mas é arregaçar as mangas e fazer, né, gente? Porque assim, a gente gasta tanta energia com coisas que trazem resultados tão menos importantes, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, mas tem que fazer um caderno, escrever todo dia, vai dar muito trabalho. Gente, olha as coisas que a gente faz, né? Eu sempre brinco com meus alunos também, né? Porque a gente fala assim, na nossa forma de trabalhar com HQI, a gente vai fazer o quê? A gente vai eliminar aquilo que te impede de pôr em prática a gratidão. Por que eu não estou sendo grato com o meu trabalho? Eu estou com raiva do meu chefe, que me abuzina todo dia no emprego, porque eu recebo pouco, porque eu sou desvalorizado. Então, nós vamos utilizar a técnica e eliminar a sensação de desvalorização, a raiva do chefe, tudo mais. E isso também dá trabalho, praticar. Até praticar o HQI também dá trabalho. Aí é o que eu sempre brinco com os alunos. Eu falo assim, gente, trabalho, dá trabalho ter uma doença, dá trabalho ter um problema financeiro, dá um trabalho ter um problema de relacionamento. Então, já que vamos ter um trabalho de qualquer forma, é melhor você ter trabalho buscando a solução do que vivenciando os conflitos e gerando mais problemas. Exatamente isso. Um dia também na meditação uma pessoa falou isso. Uma pessoa falou, mas ter essa disciplina, meditar todo dia, não sei o que, dá trabalho. A outra virou e falou assim, trabalho dá é viver nesse mundo condicionado. Mas com certeza, né? Você pensar, olha a trabalheira, né? Depois uma doença, ir no médico, no hospital, e fazer exame. Então, é o que você falou, trabalho a gente vai ter de qualquer jeito. Então, é melhor ter um trabalho, né? Que, no fim das contas, acaba sendo menor, bem menor, né? Nem se compara. E que te dá a possibilidade de desfrutar um equilíbrio, né? Uma harmonia. Exatamente. Nossa, como sempre, a hora passa muito rápido. Já são quase 8:55. Então, já vamos aqui nos despedindo, né? Gratidão ao pessoal que participou, né? Que ficou aqui com a gente, que compartilhou a live. Depois deixem também seus comentários. E não podemos esquecer, né, que dia 16
começa o Tá nosso chegando. Está chegando, né? Nosso evento presencial em Volta Redonda, pertinho do Rio, 16, 17 e 18. Então, vai ser um evento bem diversificado, né? Vai ter palestra, vai ter prática, vai ter meditação, vai ter mesa redonda, vai ter os livros lá para quem quiser levar autografado, 3 coffee breaks para. Vai ter a receita do bolo que você precisa para o seu dia a dia, né? Vai ter a meditação, vai ter HQI, vai ter My Big Toy, vai ter Dr. Francisco de Biase, vai ter autoconhecimento, vai ter entender o funcionamento da realidade, entender o funcionamento interno, ferramenta para pôr tudo isso em prática. Então, não vai faltar recurso. O melhor de tudo, não tem pré-requisito, né? Vocês podem vir do jeito que vocês estiverem. Só traga uma mente aberta. O único pré-requisito é que você traga uma mente aberta. Então, esperamos que seja transformador, porque nós estamos preparando com muito carinho, né, Henrique? Vai ser bem legal. Exatamente, né? Tá sendo bem preparado, né? Com muitas boas intenções, né? Preparado com muito amor, né? Então vai ser um prazer enorme estar com vocês, uma gratidão imensa compartilhar esses momentos. Na contagem regressiva, né, Cileia? Eu também. A Melissa também vai estar lá, a Cileia. Então, gente, vai ser ótimo, né? A gente ter esse momento, essa oportunidade de interagir pessoalmente, né? Quando é que vocês vêm em Salvador, te pagam um acarajé? Ó o convite, ó o convite. Opa! Eu vou à Bahia final de julho, tá? Eu vou se não me engano, é Santo Amaro, perto de Salvador, né? Um pouquinho mais no interior, lá numa aldeia budista, no Sebe Recôncavo. Depois, em breve, eu vou começar a divulgar. Aí espero encontrar com o pessoal da Bahia lá, gente. Vamos aproveitar. Ah, que bacana. Pessoal que tiver interesse em levar a gente para uma cidade aí, chama a gente no privado aí, de repente, vai que tiver uma quantidade expressiva de pessoas aí, né? De repente a gente vai. Isso aí. Infinitas possibilidades. Vamos deixar a porta aberta. Exatamente. Olha, super infinitas possibilidades mesmo. Mas, então é isso, gente. Aí eu vou pedir o Henrique para fazer o fechamento, então, da nossa conversa. Bom, gostaria então de agradecer mais uma vez a todos que participaram, tanto ao vivo quanto na gravação, né, pelo carinho de sempre, o prestígio, estão aqui acompanhando a gente faz de dia, faz de noite as lives, o pessoal está aí sempre presente, prestigiando, seja antes ou depois também. Então, gratidão a todos vocês que escolheram estar aqui, que prestigiam e confiam no nosso trabalho, né? Então, gratidão a todos vocês aí por esse prestígio, esse carinho imenso que vocês têm. Isso dá uma força tremenda para a gente, né, buscar se capacitar cada vez mais e trazer informações que sejam relevantes para vocês, para a experiência de vocês. E no que puder contribuir, ajudar, contem sempre com a gente, estamos sempre à disposição. Se alguém assistiu também depois da gravação e teve alguma dúvida, alguma pergunta, né, fica à vontade de deixar nos comentários, né, que vai ser um prazer estar sempre respondendo vocês aí. Quem chegou depois também, fica o convite de voltar na gravação. Gratidão também por passar por aqui. Gratidão, Eliane, mais uma vez, pelo carinho de sempre, compartilhar seus conhecimentos. É sempre um prazer bater um papo com você, aprendo muito junto com você também. Então, gratidão aí por compartilhar esses momentos. E beijo carinhoso a todos. Fica o convite para participar aí do nosso evento, conferir também o material gravado, que nós temos muita coisa gravada já juntos, né, Eliane? Muito material que os assuntos vão se complementando, né? Então, fica aí o convite para vocês. Quem é meu seguidor, fica aí o convite para conhecer o perfil da Eliane, faz um trabalho maravilhoso. Vai ter aí a meditação, né, Eliane? Relembrando aí quem chegou agora. Quem chegou vai ter aí agora, os 21 dias de meditação. Nós estamos começando mais uma rodada de 21 dias de meditação, meditando juntos por 21 dias. Começa na segunda-feira que vem. Tá bom? Peça um link para vocês se inscreverem, para vocês entrarem nos grupos. As meditações são gravadas, você pode fazer no melhor horário do seu dia. E são meditações muito especiais mesmo. Não percam, vale a pena. Bacana. E quem quiser conhecer a HQI, tá? O meu perfil do Instagram é HenriqueHNS, quem estiver assistindo pelo YouTube.
Tá? E quem quiser conhecer a HQI, periodicamente eu promovo alguns encontros gratuitos online, onde eu passo todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já a apresentação da técnica para você já sair praticando, já com material para praticar. Tá? Então, quem quiser conhecer, só me chamar lá. É uma ferramenta que não contradiz nenhuma crença, religião ou técnica que você pratica. Pode integrar. Com a É isso meditação, então, aí. é um É. prato cheio, né? É uma combinação maravilhosa. Então, fica aí o convite para vocês, tá? E gratidão mais uma vez aí pelo carinho de sempre. Que bom, gente. Obrigada, Henrique, pela presença. Até breve, gente. Um Até beijo. mais. Tchau, Tchau. tchau.